posso dizer, uma certa irritação, às vezes, um nível de tolerância. E a gente não tem ideia do quão as alergias podem causar esse tipo de coisa em nós. Diminuir a nossa tolerância. A redução da tolerância pode causar conflitos diversos. E conforme vai baixando a nossa energia, seja por que razão for, e dependendo, no caso das alergias, sempre são por substâncias químicas, a gente nem percebe, a gente nem sabe que está menos tolerante, menos paciente e que, portanto, tende a entrar mais em conflito com todas as pessoas com quem nos relacionamos. Veja que coisa complexa. Eu vou falar bastante de alergia daqui para frente, eu tenho estudado um pouco sobre isso, um pouco mais, não só por causa dessa minha questão, mas, enfim, por diversas. E também porque eu tenho tido, é uma das questões que tem roubado a minha energia, que tem reduzido a minha saúde, são as alergias. Alergias do quê? De produtos. Eu tenho nos últimos 2 ou 3 anos, tenho tido algumas questões, algumas situações, alguns momentos de baixa de energia e até de ficar, entre aspas, me sentir doente, que é quando, como agora, por exemplo, que eu estou já na 3ª semana, com a voz diferente, com a energia diferente, o excesso de coriza, tossindo muito, e aí quando vem aquela tosse, tem também secreção e muita coriza pelas narinas, o tempo todo, praticamente o tempo todo. E isso por quê? E aí primeira coisa que eu pensei, como eu passei desde o início de outubro, exatamente dia 2 de outubro, a trabalhar presencialmente dando aulas para grupos um pouco maiores, e às vezes 5 aulas por dia, 3, 4, 5 aulas por dia, além do trabalho, do meu trabalho digital também. Isso eu pensei, é porque o meu corpo está se acostumando, é a sobrecarga, é falar mais e por mais tempo, é às vezes falar mais alto. Eu fiquei pensando que era por conta disso e tentando tratar desta maneira. Então, por isso, a primeira coisa que eu comecei, como foi a voz, o primeiro sinal foi na voz. Uma dificuldade para falar e para manter o tom de voz. Se você me conhece, está acostumado com a minha voz, você vai saber que esse não é o meu tom de voz. E se você ainda não me conhece, está aqui ou vai acessar essa aula posteriormente, basta assistir algum vídeo anterior, alguma aula anterior, que você vai perceber que esse não é o meu tom de voz. Está bem diferente. Mas já esteve mais diferente do que hoje. Hoje eu estou melhor. Embora essa questão que a gente chama de rinite alérgica, sinusite ou qualquer alergia das vias aéreas ou das vias respiratórias ou de todo o conjunto que envolve o nosso aparelho respiratório, eu lembro que durante muitos anos eu dizia, eu tenho rinite. E olha, eu não tenho isso. Isso é uma coisa que acontece comigo quando eu estou fazendo escolhas não condizentes com a manutenção da minha saúde. Mas na minha infinita ignorância, por anos e anos eu acreditava e falava, eu tenho rinite, as minhas filhas têm rinite. Fala sério, a gente não tem nada disso. Isso são desequilíbrios que acontecem nos nossos aparelhos, na nossa biologia, por razões de escolhas. Enfim, aí eu acreditando que era por estar falando mais, por estar dormindo menos, por estar precisando falar mais alto e mais horas por dia e forçando o aparelho fonador, que aquilo estava afetando a minha faringe, as minhas, enfim, todo esse conjunto que faz, né, que produz a voz e que mantém o tom ou possibilita esse tom. E aí sentindo uma necessidade de forçar mais para falar, aquela baixa energia, menos empatia, menos paciência,
assim, menos tolerância. Tudo isso por quê? Porque baixa a energia. Quando baixa a nossa energia, nós temos esse tipo de reação. E aí o gargarejo com chá de romã não estava resolvendo. E aí eu comecei a tomar um chá. E eu estava investigando também, tá, gente? Eu não só estou tomando chá e não fazendo nada. Eu só não tomei medicamentos industrializados, ultraprocessados, desenvolvidos em laboratórios, mas eu estive investigando todo esse tempo. Mas aí como não melhorou, e geralmente quando é uma questão do aparelho fonador da faringe, eu faço esse gargarejo, não preciso nem tomar um chá de romã, é só gargarejar algumas vezes por dia. Dali 3 dias no máximo já começa a melhorar mesmo. Geralmente 4, 5 dias já era, nem me lembro mais. Só que dessa vez não aconteceu. E aí eu passei a tomar um chá. Eu conheço um chá que uma senhora me ensinou, que é maravilhoso. Porque como eu estava tendo muita secreção, eu pensei, virou resfriado. Teve um momento que eu estava me sentindo extremamente resfriada, sem energia nenhuma. Não treinei, se você me acompanha também, você deve ter percebido que teve 2 semanas aí que eu treinei menos, bem menos. Não treinei todos os dias, às vezes treinei 3 vezes, não corri uma vez só. Tanto que as pessoas do ambiente aqui onde eu corro, quando eu voltei, teve 2 semanas, eu acho, ou 3, não me lembro, mas claramente foram 2, com certeza, talvez tenha sido 3. E aí quando eu fui correr, as pessoas diziam, o que aconteceu? Você não veio mais? Tá tudo bem? Algumas pessoas que às vezes nunca conversaram comigo, mas me vê ali com frequência, e do nada perguntam, o que aconteceu? Você não está correndo mais? Na sexta mesmo, quando eu fui correr, eu ouvi exatamente isso de 2 pessoas. Por que você não estava vindo? E aí, na verdade, eu fui menos, eu corri menos, eu treinei menos, porque eu não estava tendo energia para isso. E aí, depois de muito investigar, e aí tomando aquele chá, não vou nem falar a receita do chá aqui agora, porque, enfim, não resolveu também, embora ele seja um chá maravilhoso, quando eu estou resfriada, ele resolve também, geralmente em 2, 3 dias no máximo. É um chá que eu tomo há muitos anos. Uma vez encontrei uma senhora, era minha aluna de academia, há muitos anos atrás, e eu estava trabalhando extremamente resfriada. E aí ela me disse, eu vou falar assim porque pode te ajudar, se você for um tipo de pessoa que gosta dos remédios naturais como eu. Eu trabalhando extremamente resfriada, e a gente trabalha mesmo agora com essa crise estranha, eu tenho trabalhado todo dia que é para trabalhar. E aí naquele momento não foi diferente, faz muitos anos mesmo isso. Não me lembro quanto, mas mais de 10 anos com certeza. E eu nunca esqueci esse chá porque ele é maravilhoso. E as minhas filhas detestam chá, mas elas tomavam, pelo menos quando ainda moravam comigo, tomavam, porque eu sempre dizia o seguinte, esse chá é como Novalgina, ruim no paladar, mas maravilhoso na biologia, resolve. Ele não é muito agradável ao paladar. E é simplesmente uma mistura de alho amassado com casca de laranja seca e alecrim, folhas de alecrim, que pode ser seco ou fresco, tanto faz. Você dá uma fervida na água, coloca ali dentro, deixa um tempinho coberta para que aquela água absorva os componentes daquela mistura dos 3 produtos. Esse chá é milagroso se você estiver resfriado ou gripado. Outras questões, e por que não resolveu? Também esse chá, uns 3, 4 dias, tomava umas 2, 3 vezes por dia, uma caneca de chá e nada de resolver. E aí fiquei pensando, nossa, que coisa estranha. Como? Esse chá é maravilhoso. O outro chá de romã, quando eu estou com alguma questão de faringe mesmo, ele resolve na hora. O que está acontecendo? E continuei investigando, mas nada de tomar os medicamentos ultraprocessados e desenvolvidos em laboratório pela indústria farmacêutica. Realmente, essa não é que eu me recuso a tomar, mas eu evito até enquanto eu aguentar. Se eu precisar, em algum momento, eu digo, eu vou ceder. Mas não tenho precisado, eu tenho conseguido resolver e me garantir, e já estou desde 2018 sem tomar nenhum medicamento da indústria farmacêutica. Mas não significa que eu não passe por algumas questões difíceis, como agora. Se você me acompanha, viu que hoje eu corri e eu postei nos stories. Se você não me acompanha e está vendo esse vídeo,
está aqui ao vivo e tem dúvida, pode olhar, porque eu postei nos meus stories aí o print da tela do aplicativo. E embora eu não tenha ultrapassado muito a minha média de tempo, foi 1h e 24 minutos alguma coisa, não é um pouco mais, mas não é tanto assim, estava super difícil para correr, muito difícil. Eu realmente cheguei várias vezes a pensar em desistir, em parar nos 10 quilômetros. Eu corri 12, tenho o hábito agora, este ano, de correr 12, porque eu corro 2 vezes por semana, e a minha meta são 24 quilômetros por semana. Nos outros dias eu treino outra coisa, como yoga, por exemplo. Então, eu só quero descer 2 vezes para correr, a cada descida, 12 quilômetros. Mas hoje, nos 7, 8 quilômetros ali, eu já estava com vontade de parar. A minha energia estava baixíssima e eu pensava, não vou dar conta. Nossa, eu não estou aguentando, estou cansada. Eu estava cansada. A minha energia estava baixíssima. Mas aí, ali pelos 7, 8 quilômetros, completando os 8 quilômetros, eu decidi, não vou. Ainda que eu acabe esses 12 quilômetros me arrastando, andando, mas eu vou completar. Porque eu tenho que achar energia, eu tenho que enfrentar isso. E aí foi uma decisão e continuei, realmente cumpri os 12 quilômetros e achei como a sensação que eu estava tendo era de sem energia, de uma ausência de energia. Há muitos anos eu não fazia uma coisa que eu fiz hoje, que foi depois do 10º quilômetro, depois do 11º quilômetro, e aí tinha um espaço que era uma subidinha, um pouco antes, uns 100 metros antes daquela pequena subida, eu pensei, preciso andar, porque para recuperar o fôlego para aquela pequena subida. Pequena, uma subida minúscula. Ainda assim eu parei de correr e comecei a andar pelo menos por uns 100 metros para recuperar o fôlego e completar o 12º quilômetro. Gente, isso é muito difícil. Há muito tempo eu não fazia isso. Eu não precisava parar a corrida e andar para poder cumprir os 10 ou 12 quilômetros que eu decidi fazer naquele dia. Mas hoje aconteceu. E eu estava com uma sensação de baixa energia tão grande que eu achei que o meu tempo ia ter aumentado muito. Quando eu olhasse no aplicativo, ia estar lá, sei lá, muitos minutos a mais. E na verdade não estava. Por alguma razão, o meu corpo não estava tão lento quanto a minha mente acreditava que estava. A minha mente, o meu mindset, estava registrando uma lentidão maior do que o que eu realmente estava executando. Não sei o que aconteceu. Mas, enfim, no final da semana passada, eu finalmente entendi o que está acontecendo, o porquê que eu estou vivendo esta situação de alergia das vias aéreas extremamente grave na 3ª semana. São 3 semanas que eu já estou enfrentando isso e não encontrava solução até então. Só foi na sexta-feira que de fazer vários testes, tá, gente? A investigação de alergia, quem já fez sabe, que além dos testes feitos pelos médicos e laboratórios, a gente tem também testes em casa, que é tira isso, coloca aquilo, experimenta aquilo outro, esse tipo de coisa. Ah, você usa isso, você usa aquilo, você ingere esse tipo de alimento, você come tal coisa, você bebe tal coisa, e a gente vai testando assim também. E adivinha, para esta questão neste momento, é uma situação, ou vamos dizer assim, uma questão que eu estou já há bastante tempo trabalhando nela, mas ainda não resolvi completamente, que é o uso de cosméticos da indústria. Eu vou chamar aqui, não é a palavra adequada, tá? Mas a gente chama de alimentos ultraprocessados. Cosméticos produzidos pela indústria de um modo geral. Eu tenho já alguns anos, já tenho aproximadamente uns 5 anos que eu venho reduzindo tanto quanto posso. E por que eu digo tanto quanto posso? Porque eu acredito até, eu não vou dizer não existe, porque muitas vezes a gente diz, tal coisa não existe. É um engano, eu é que não tive acesso ainda. Então pode ser que exista tudo que eu preciso de cosméticos, mas eu ainda não tive acesso a todos. Então, nos lugares onde eu compro as coisas, nos lugares que eu costumo adquirir as coisas e que eu conheço, eu não encontro ainda todos os produtos que eu preciso usar. Então ainda uso alguma coisa e às vezes, até por distração, eu vou chamar aqui de distração, eu esqueço, porque às vezes eu estou tão bem e por tanto tempo que eu acabo por me esquecer que tal produto pode causar
uma questão de saúde em mim, um problema de saúde, eu vou chamar de problema. E aí quando eu passo a usar um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, 2 semanas, às vezes uma semana, começa a aparecer e geralmente afeta principalmente as minhas vias aéreas, o meu aparelho fonador e as minhas vias respiratórias. É quem mais tem afetado, os cosméticos afetam muito as minhas vias aéreas e o aparelho fonador. Mas neste momento eu acreditei que, como eu estou vivendo um momento diferente, uma experiência de vida diferente, uma mudança grande na minha rotina, eu pensei que isso estivesse acontecendo exatamente por causa desse momento. Mas não era isso. Só na sexta-feira, depois de diversos testes, me parece que o Instagram está falhando, tá travando, eu não tenho certeza. Se alguém puder confirmar, aparece de novo aqui que está travando. No YouTube parece que está tudo bem. Enfim. E aí na sexta-feira é que eu consegui compreender exatamente do que se trata. Do que se trata? Trata-se de alergia de amaciante. Eu, de repente, comecei a usar um amaciante que eu não estava habituada. E aí, por não estar habituada a usar aquele tipo de amaciante, eu simplesmente não percebi, não associei que fosse o amaciante. O que acontece? Amaciante nem é uma coisa que a gente deva usar sempre, não é o ideal. Mas acontece, o ideal mesmo é que a gente não use, eu já sei disso. E não me pergunte por que eu, que a partir de sexta-feira decidi não mais amaciante, a não ser que seja natural, porque às vezes a gente pode criar produtos naturais que resolvam isso. E eu sei que todo mundo gosta daquele varal com roupas perfumadas. Quando você abre seu armário, escolhe uma roupa para vestir, ela está bem perfumada. Eu também gosto. Só que eu precisei dessas 3 semanas de sofrimento, questões com a voz, que não melhorou ainda, não voltou para o tom normal, para a capacidade normal, coriza excessiva nas narinas o tempo todo, e ainda por cima, muita tosse e também secreção através da tosse. Tudo isso fora baixa energia, um nível de energia extremamente baixo. Tanto que, como eu disse, hoje o meu mindset estava registrando uma dificuldade enorme para cumprir a corrida de 12 quilômetros, quando na verdade o meu corpo estava até melhor do que o meu mindset. Então, como eu disse, quando a sua energia baixa, quando você está enfrentando uma questão de saúde, mesmo por esse tipo de alergia, a gente se torna, como é que eu posso dizer para ficar mais fácil? A nossa tolerância, a nossa empatia, a nossa capacidade de lidar bem com as questões do dia a dia e nos nossos relacionamentos reduz bastante a própria tolerância, paciência, porque afeta o sistema neurológico. Então, simplesmente, eu usava um tipo de amaciante que era mais suave. Da última vez que eu fui fazer compras eu não encontrei, comprei outro da mesma marca, porém menos suave. O que aconteceu? É como eu disse, às vezes as questões de cosméticos e produtos de higiene e limpeza, que eu tenho tido muito cuidado nos últimos, eu diria, em 5 a 7 anos, para evitar ao máximo, e sempre que eu encontro, usar os naturais, mesmo orgânicos e naturais, feitos com produtos da natureza. Contudo, como eu disse, muitas vezes eu ainda não encontro todos aqueles que eu preciso ou tenho o hábito. Não é nem preciso, precisar é engano, tá, gente? Mas aqueles que eu tenho o hábito de usar, que a gente pensa que precisa, mas na verdade ninguém precisa, usar amaciante de roupa, ok? A gente vai lavar a roupa. Usar amaciante é mais, nariz coçando. Usar amaciante é mais um hábito, uma escolha do que necessidade. Lavar a roupa é necessário. Usar amaciante não é, mas eu estava com mania de usar amaciante. Então aquele que era mais suave, porém da indústria normal, não era orgânico nem vegetal, estava tudo bem. Só que no mês passado, por aí, deve ter um mês e pouco, eu não encontrei, comprei outro da mesma marca, só que menos suave. O que aconteceu? Não percebi. E como ao mesmo tempo eu também assumi esse novo trabalho presencial, dando mais aula, falando mais, precisando falar mais alto
várias vezes por semana, 4 vezes, às vezes 3 vezes, às vezes 5 vezes por semana, às vezes 5 aulas por dia, 3 aulas por dia, 4 aulas por dia. Eu pensei, é isso que está causando essa questão no meu aparelho fonador. Só que não era. Demorei 3 semanas investigando para entender que é o amaciante. E aí pesquisas, testes diversos, o amaciante que eu estava usando, e aí imagina, a roupa que eu estava usando, os lençóis que eu estava sobre os quais eu estava dormindo e me cobrindo, as toalhas com as quais eu estava me secando, tudo à minha volta o tempo todo impregnado daquele perfume do amaciante. E aí o que acontece? Acontece que por mais que eu tomasse o chá, por mais que eu fizesse o gargarejo com o chá de romã, não tinha como resolver, porque é como, sabe, o que eu chamo de dar murro em ponta de faca, que é você está tentando tratar uma coisa, mas está exposta àquela situação ou produto 100% do tempo. Eu estava exposta ao odor e àquela substância do amaciante o tempo todo, nas minhas roupas, nas minhas toalhas, na minha roupa de cama, nos lençóis, na toalha da mesa, no pano de prato, em tudo à minha volta. Então, nessa situação é impossível. E por mais que muitas vezes a gente não saiba, como eu não sabia antigamente, e dizia, eu tenho rinite, as minhas filhas têm rinite, a verdade é que ninguém tem rinite, eu não tenho rinite, você não tem rinite. A gente pode fazer escolhas que obrigam o nosso organismo, quando ele não consegue mais lidar com o excesso daquela substância, a reagir para se proteger. A reação do meu organismo é um aviso do meu corpo dizendo, isso não dá para mim, eu não consigo mais lidar com isso. É muito simples, as alergias, na grande maioria das vezes, elas acontecem por excesso de uso ou de consumo de um produto, porque a nossa biologia é extremamente capacitada. O nosso corpo tem um potencial infinito para resolver essas questões. Enorme. Infinito é um engano. Eu retiro o infinito, mas é muito, muito grande. É enorme. Só que às vezes a gente, por não conhecer, por ter o hábito, por ter nos acostumado e aprendido a usar ou a consumir tais produtos, consumir, eu digo usar ou consumir é porque os cosméticos eu uso, o amaciante eu uso, mas a comida eu como. E existem produtos que a gente come, que a gente bebe, que a gente ingere e que causam o mesmo efeito no excesso. Já aconteceu comigo várias vezes. E agora que eu resolvi falar de alergia essa semana, e mais por algum tempo, eu vou trazer alguns casos. Hoje eu quis trazer essa questão que eu estou vivendo neste momento para você entender que é o excesso. Desde que eu comecei a parar, e aí o meu corpo começa a ficar também mais sensível. Cada vez que eu coloco aquela substância em contato comigo, o meu corpo já sabe, isso não é para mim, eu não dou conta mais, eu não quero mais. Porque durante muito tempo ele administrou, ele cuidou daquilo. Mas eu tinha alergia, eu vivia com rinite, as minhas filhas viviam com crise de rinite. E a gente acha que é assim mesmo, é a poluição, é a cidade em que eu vivo. Não, também é. Mas não é só aquilo, existem outros produtos, outras coisas que eu estou fazendo e que se eu deixar de fazer, eu vou poder melhorar muito, meu corpo vai conseguir de novo aquela condição para equilibrar as coisas de modo que eu não entre em sofrimento. Porque o que está acontecendo? Eu estou há 3 semanas em sofrimento, com uma energia baixíssima, por causa dessa alergia. E aí eu demorei 3 semanas investigando, indo no médico, fazendo testes e fazendo testes em casa para perceber, para descobrir que neste caso é do amaciante. Eu já tive outras questões com cremes, com comida, e eu vou trazer aos poucos aqui. Hoje eu queria explicar que no meu caso, algumas questões que eu tenho vivido nos últimos anos são por excesso, como agora o uso do amaciante excessivamente, ou seja, eu me expondo o tempo todo ao perfume daquele amaciante, estava fazendo com que a minha biologia, o meu corpo, o tempo todo reagisse de modo a me mostrar que assim, esta substância não dá mais, eu não consigo mais administrá-la. Tira isso daqui. Só que eu demorei 3 semanas para identificar qual era a substância
atribuindo ao meu trabalho presencial. Porque a gente, não sei porquê, a gente tem muitas coisas em contato, e como aquilo foi uma situação nova, eu atribuía, estou gastando mais energia, estou dormindo menos, estou falando mais, não é nada disso. É simplesmente a exposição excessiva ao amaciante. E aí o que eu decidi? A partir de sexta-feira, eu só usarei amaciante se for natural, feito com produto da natureza. E como diz a galera do vegano, a galera que propaga e trabalha com produtos veganos e orgânicos e naturais, se for feito à mão e com amor. Se não for, não vai ter amaciante, eu não vou ter roupa perfumada, eu vou só ter roupa limpa. E para mim está ótimo. Porque eu prefiro isso do que ter que enfrentar essa situação, já que eu percebo claramente que afeta o meu sistema neurológico. Eu fico menos empática, eu fico menos tolerante, eu fico menos paciente. Eu posso até, de repente, brigar, ficar brava com alguém só porque reduziu a minha tolerância, a minha paciência, a minha capacidade de ter empatia. E isso não é sobre... muitas pessoas não sabem que às vezes elas estão tendo ou vivendo anos e anos essa intolerância, essa impaciência e essa baixa energia sem saber que às vezes basta um produto ali, uma comida que você come, um produto que você usa. Olha a minha voz, quem conhece a minha voz sabe que não é essa. Enfim, já são mais de 30 minutos, 34 minutos e meio. E eu vou encerrar, eu disse que era um vídeo breve, que eu vou deixar disponível aqui no Instagram e também no YouTube, para você ver posteriormente, para você compartilhar com quem você conhece e sabe que essas informações podem ajudar. E a partir de agora, pelo menos umas 3 vezes por semana, eu vou fazer encontros ao vivo, vou dar aulas de novo de aproximadamente 30 minutos ao vivo, na hora que der, tá, gente? Porque eu tô tendo uma rotina muito diferente. Não vai ser à noite, não vai ser à noite, mas vai ser pela manhã, às vezes um pouco mais cedo, por volta das 8 da manhã, às vezes um pouco mais tarde, como hoje, que eu estou de folga do trabalho presencial, então eu consegui sair para correr um pouco mais tarde, porque eu aproveitei para dormir um pouco mais, e aí eu abri o ao vivo sem avisar, sem convidar ninguém, só fiz ao vivo porque eu ia gravar vídeo, falei, não, vou fazer ao vivo, e aí se tiver pouca gente, se pouca gente vê, eu vou deixar disponível. E compartilhe com quem você sabe que passa por esse tipo de sofrimento, que tem dúvidas sobre essas questões e que essa aula vai poder ajudar esta pessoa a começar, como eu, a se libertar, a libertar o seu corpo desse sofrimento. Observe que, babei aqui, observe que as alergias, de um modo geral, especialmente as alergias por excesso de exposição ao produto, elas são uma reação benéfica, é um aviso do nosso corpo dizendo, ei, eu não consigo mais administrar isso. Ei, isso não dá para mim. Então eu vou encerrar dizendo exatamente isso. Escute o seu corpo, observe o seu corpo, preste atenção nos avisos dele. Ele te avisa o que não dá mais para ele. Ele te avisa o que ele não consegue mais administrar, embora tenha um potencial enorme. Estou encerrando agora, aqui no Instagram e também no YouTube, e vou deixar disponível nas 2 plataformas para você rever se precisar e compartilhar com quem você desejar e com quem você sabe que essa aula vai poder ajudar. Outra coisa, esteja de olho aqui, porque eu vou entrar ao vivo pelo menos 3 vezes por semana a partir de agora, e mande as suas dúvidas, as suas perguntas, interaja aqui, que eu vou, dependendo do assunto, eu vou trazendo as respostas que você me pedir. Um beijo grande e até a próxima. Está encerrando, vamos encerrar. Isso.